Nem tudo eram valsas e bombons nos Balcãs da Belle Époque. No dia 28 de junho de 1914, em visita oficial a Sarajevo, capital da Bósnia, o príncipe Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua mulher, a duquesa Sofia, foram mortos a tiros por nacionalistas sérvios num desfile em carro aberto, um Graf and Stiff de 6 lugares. Foi um ato da facção terrorista Mão Negra, empenhada na libertação das províncias eslavas sob domínio da Áustria-Hungria e na sua absorção por uma futura Grande Sérvia. Aquele atentado era um assunto interno de um império de barbas brancas e mangas já puídas, e assim devia ser tratado. Mas as grandes potências viram nele um pretexto para impor medidas expansionistas há muito em seus planos, e para as quais estavam se armando, sabendo que, se executadas, essas medidas levariam a Europa à guerra. Esse trecho que eu acabei de fazer a leitura, ele é do livro O Carnaval da Guerra e da Gripe, de Rui Castro, um lançamento da Companhia das Letras, que é um livro interessante e surgiu agora à baila aí, pela questão de toda a discussão que estamos tendo no momento sobre o coronavírus. Mas eu peguei e comecei esse vídeo com a leitura desse trecho não por causa do corona, porque não é o assunto que a gente vai tratar aqui. É o primeiro vídeo que eu estou gravando voltado para os alunos de 9º ano. E esse vídeo, ele tem como objetivo servir como uma espécie também de introdução, assim como eu fiz para o pessoal do ensino médio, um vídeo de introdução que acabou servindo para todos os anos. Esse também é um vídeo de introdução, retomando um pouco de onde a gente estava. Nas últimas aulas, quando a gente ainda estava em sala de aula, eu estava falando sobre o imperialismo, sobre o colonialismo ali do século XIX, quando as potências europeias fazem a Conferência de Berlim e se lançam para a dominação da África e da Ásia. No momento em que os países da América, praticamente todos, já tinham se tornado independentes, a África e a Ásia vão se lançar para a dominação do continente africano e do continente asiático. Eu vou retomar esse assunto, um pouco os principais eventos relacionados ao colonialismo, ao imperialismo, no fim do século XIX, na segunda metade do século XIX, que de certa forma vai perdurar até o século XX, até praticamente depois da Segunda Guerra Mundial, num próximo vídeo. Mas antes eu queria falar um pouco desse primeiro conceito, dessa primeira ideia que aparece, de uma ideia que aparece logo no comecinho do texto que eu li para vocês. A ideia de Belle Époque, né? Ela é uma ideia que vai marcar muito a visão que se tem, principalmente na Europa, sobre o século XIX. O século XIX ele traz uma grande novidade em relação aos outros séculos, em relação aos séculos que vieram anteriormente, por causa das descobertas que a humanidade viu surgir. O século XIX é um século de avanços, de certa forma. Afinal, a gente tem a superação do antigo regime, com a criação dos regimes democráticos, principalmente depois da Revolução Francesa. Como a Revolução Francesa ela vai acontecer no fim do século XVIII, com ela se dá o start na Europa para as democracias se instituírem. Por influência dos Estados Unidos aqui na América também, com exceção do Brasil, todos os outros países também vão se tornar independentes. Assim que se tornam independentes, estabelecem regimes democráticos. Então a democracia é a grande marca do Ocidente no século XIX. E é um avanço, afinal a democracia. Mais pra frente eu pretendo fazer. Tem alguns vídeos, tem vídeo feito, não está ainda no canal, mas já está feito. Tem vídeo feito na parte de filosofia, falando um pouco da democracia, mas eu vou falar várias vezes sobre esse assunto, porque não tem como fugir. A democracia ela é um grande avanço, porque a população pode participar. Teoricamente, a democracia é muito melhor do que foi o regime monárquico, o regime absolutista, em que o rei tem total poder na mão dele.
a partir da democracia, o povo tem maior liberdade e maior possibilidade de participar da política. Embora vá ter problemas, ainda mais nos primeiros anos da democracia, mas enfim, não vou entrar muito nesse mérito nesse vídeo que é um pouco introdutório. Mas o primeiro ponto são as mudanças políticas. Há um avanço político saindo-se do antigo regime, do regime do poder centralizado na mão do rei, e passando-se para o regime da democracia. Segundo, a gente tem as grandes descobertas científicas. Ciências como, principalmente, a química e a biologia vão se estruturar durante o século XIX. De alguma forma, os químicos, os biólogos vão ter algumas descobertas ali no século XVII, século XVIII, mas a grande estruturação da química e da biologia vai ser no século XIX. Isso é muito importante, principalmente para a questão da medicina. Afinal, para você descobrir curas de doenças, você tem que ter um conhecimento da biologia, para poder saber como se portam os micro-organismos e tal, e um conhecimento da química para saber quais são os elementos, quais são as substâncias que combatem esses micro-organismos, enfim. Então havia uma grande crença de que a humanidade tinha descoberto o caminho para a solução de todos os seus problemas, principalmente na segunda metade do século XIX, a partir de 1850, quando o fogo das revoluções democráticas praticamente se apagou, as democracias de certa forma estavam estabilizadas, ou lugares em que não se tinha um regime democrático, os regimes que estavam ali tinham um certo viés democrático, isso acabou levando a Europa, principalmente, a passar por um período de paz, que é chamado de Belle Époque. Então a Belle Époque é o momento da história do mundo, porque, óbvio, a Europa é o centro do mundo nesse período, então, automaticamente, o que vai acontecer na Europa vai influenciar o mundo. Se passa na Europa a ideia de que o mundo, o progresso chegou para a humanidade. Essa ideia era muito presente. Então a Europa passa por um período de paz, principalmente, como eu disse, aí na segunda metade do século XIX. Os conflitos que existem entre algumas nações são conflitos pequenos, que não duram muito tempo e tal. Esses conflitos levam à crença de que a humanidade encontrou o caminho para a solução de todos os seus problemas. É só uma questão de tempo para os problemas da humanidade se resolverem. E óbvio, como a Europa é o baluarte dessa descoberta toda, é o centro de todo esse progresso e tal, os próprios europeus vão defender de que a dominação europeia no resto do mundo traz a civilização para o resto do mundo. Essa é a grande justificativa que vai existir para o colonialismo, inclusive. Então, quando a Europa se lança à dominação da África, se lança à dominação da Ásia, a ideia por trás é que a partir do momento em que a Europa vai dominar a África, a Ásia, vai dominar os outros continentes, a Europa também vai levar o avanço, vai levar o progresso para esses continentes. O problema é que, assim, essa visão de que havia uma paz e que o mundo estava caminhando para o seu melhor momento, ela era uma visão bastante, não só falsa, mas ilusória. Eu acho que mais do que falsa, ilusória. Porque, assim, o cidadão desavisado, as pessoas desavisadas, talvez acreditassem realmente nessa ideia de que o mundo estava caminhando para a paz. Mas existiam diversos intelectuais naquela época que já faziam a crítica da Belle Époque, falando que nada daquilo era duradouro. Que, inclusive, toda a tensão que se construía na Europa em cima dessa situação de dominação dos outros continentes era o barril de pólvoras que levaria à explosão da Primeira Guerra Mundial. Tanto que o trecho que eu terminei, o trecho que eu li agora há pouco, termina falando exatamente sobre o perigo de se chegar numa grande guerra, né? Na verdade, que levaria o assassinato do arquiduque francês, do arquiduque de Sarajevo, em Sarajevo,
levaria a uma grande guerra. E realmente foi o que levou à Primeira Guerra Mundial, o que foi o estopim da Segunda Guerra Mundial, e essas duas guerras, de certa forma, marcam toda a história do século XX. De 1914 é quando estoura a Primeira Guerra Mundial. De 1914 até o fim do século XX, de certa forma ainda até hoje, a gente é muito marcado pelo fato de terem acontecido as duas grandes guerras mundiais. E esse vídeo, então eu faço aqui como uma introdução para a gente poder perceber essa situação. Então os países europeus, de uma certa forma, principalmente os países mais desenvolvidos, como a Alemanha, a França, a Inglaterra, que são os três principais. A Rússia é um país que tem uma grande importância nesse período, mas assim, a Rússia passava por grandes dificuldades, inclusive é isso que vai levar depois à Revolução. E outros impérios que existiam na época já tinham meio que seus dias contados. O Império Otomano, o Império Austro-Húngaro, enfim, os três grandes países, as três grandes nações europeias nesse momento são a Inglaterra, a França e a Alemanha. A Alemanha como um país novo. É o primeiro, é um país que surge nessa época junto com a Itália, são dois países que têm uma unificação tardia, como eu já até comentei isso em sala de aula, mas são países que surgem com uma força, e óbvio, a Alemanha principalmente surge com uma força ao ponto de disputar com a França e com a Inglaterra. Então são três países ali, são três nações muito prontas, muito preparadas para entrarem, para disputarem mercado em primeiro lugar, né, quererem o seu avanço, quererem a dominação europeia, e depois para entrar em conflitos quando seus interesses se chocam uns nos outros. Então é isso que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Então toda aquela ideia de que a humanidade caminhava para o seu melhor, né, caminhava para o seu progresso, para a solução de seus problemas, como a fome, a doença, a guerra, problemas que sempre assolaram a humanidade e que começou a se defender na Belle Époque, ou se propagandear na Belle Époque, dizendo que a humanidade caminhava para o seu melhor, essa ideia ela vai ser fortemente negada com a explosão da Primeira Guerra Mundial. Só que assim, o que é importante ficar claro, não é que foi um desvio. A Primeira Guerra Mundial ela não é um desvio dos acontecimentos que a Europa vinha vivenciando desde o fim da segunda metade do século XIX até 1914. Ela é a consequência exata do que a Europa estava vivenciando. Esse avanço do capitalismo, o avanço do colonialismo, da dominação de territórios, da dominação de mercados, é esse avanço que vai levar com que as grandes nações europeias entrem em choque. E lógico, a nação que mais queria a guerra era a Alemanha. E quando estoura a guerra, a Alemanha acaba, na verdade, num primeiro momento ela começa com uma baita de uma força, isso vai ser interessante porque vai acontecer nas duas guerras, mas é a nação que mais vai sair prejudicada, tanto na primeira quanto na segunda. Então, esse primeiro vídeo, como eu disse, ele é um vídeo introdutório, eu retomo algumas coisas que eu já falei em sala de aula, outras eu aponto para as próximas, mas ele é mais um vídeo para a gente começar a ir se habituando e relembrando algumas coisas que ficaram do semestre passado, ou melhor, do bimestre aí, antes da quarentena iniciar. No próximo vídeo, voltado para os alunos de nono ano, de história, aí eu vou aprofundar um pouco mais, talvez eu faça mais de um vídeo, as questões do colonialismo, para a gente poder começar a falar exatamente da Primeira Guerra Mundial. Então, com isso, eu encerro esse primeiro vídeo. Fica aí para vocês poderem ter uma introdução sobre esse assunto, ok?